Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao Doutor Startup Cast, primeiro episódio direto aqui da Toca do Unicórnio, com o grande André Frois. Beleza, Frois? Beleza, fala aí, Salão. Bem-vindo, meu irmão. Doutor Startup Cast, podcast com vídeo que a gente vai falar sobre o mundo das startups, do empreendedorismo digital, da inovação. E a gente não poderia começar de uma maneira melhor a não ser chamando o Frois, que é CEO da Cotidiano Aceleradora. Mas aqui no Doutor Startup Cast a gente já começa diferente. Eu não apresento o convidado faz o personal pitch, Frois. Então, cara, faz teu pitch aí, se apresenta, com o que você achar que tem que fazer, lado pessoal, espiritual, profissional. Se quiser dizer que é Botafogo também, vai, né? Faz teu personal pitch aí, Frois. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Sim, Botafogo já está aqui, né? Subiu, então tá mais fácil falar hoje do Botafogo. Mas, cara, eu sou brasiliense, né? Nascido, criado aqui. Já paguei IPTU fora em São Paulo, em outros lugares, mas sou um apaixonado aqui por Brasília. Gosto do mundo da tecnologia, do empreendedorismo. Então, trabalho aí há mais de 20 anos aí no mercado de tecnologia e me apaixonei aí nos últimos 5 anos por esse universo que é o universo das startups, né, que liga muito o que é tecnologia com negócios, com impacto. Então, acho que minha motivação, meu propósito vem daí, né, criar boas empresas de boas pessoas para impactar e melhorar a vida de todo mundo, né? Então, acho que esse é um pouco do meu propósito, da minha motivação, e a gente vai poder bater um papo mais aí, falando um pouco mais da minha trajetória até chegar aqui. Legal. Eu lembro, Frois, logo que a gente se conheceu, uma das coisas que eu falei para ti foi assim, cara, tu atua com tecnologia a vida inteira. Então, para ti, esse mundo da startup é natural. Aí tu falou assim, não, tem uma galera old school da tecnologia que tem até tinha, não sei se ainda tem uma certa rixa, torcia o nariz pro mundo das startups. Conta um pouquinho dessa história aí, dessa diferença do mundo da tecnologia para o mundo das startups. Eu digo, assim, o mundo da tecnologia ele já existe já tem bastante tempo, um setor de TI, né? Então, como setor, como existem vários outros setores. E o mundo da tecnologia também passou por que todos os outros setores estão passando, que é o ataque dessas, né, novas estruturas, né, disruptivas, aí, os modelos de negócio sendo reinventados. Então, com a tecnologia não foi diferente. E as startups também provocaram aí grandes mudanças no setor de tecnologia, empresas menores que passaram a ser, né, ganhar mercado de empresas grandes, já estabelecidas. Isso aconteceu também no mercado de tecnologia, como está acontecendo no varejo, saúde, banco. Então, acho que o movimento das startups é um movimento transversal, né? Tudo é tech hoje. Tudo então, é tech, quando a gente fala de tecnologia, né, o tradicional, quando eu falo, tech, deep tech, estava ali só tecnologia, né? Não tinha um setor aplicado àquela tecnologia. E hoje você já vê isso em tudo quanto é mercado e indústria, né? E como é que foi você entrar nessa indústria? Você é engenheiro, né, aqui da UNB. Eu sei que você já trabalhou em multinacional, já viajou o mundo aí. Como é que foi essa trajetória antes das startups? Cara, então, eu, né, fiz carreira nesse mercado, né, dito tradicional de TI. Fui formado pela UNB, fiz engenharia de telecom, né, então pude acompanhar o boom da internet e acabei trabalhei numa empresa americana chamada Novell, poucos de vocês podem conhecer, né? Hoje a Novell, enquanto marca, até acho que desapareceu, acho que no ano passado, ano retrasado, mas era a empresa que detinha o maior market share do mercado de redes, por exemplo, e foi, né, disruptada, vamos colocar assim, pela Microsoft, por exemplo, né? Depois eu atuei também numa empresa na Huawei, gigante de telecom chinesa, né? Então tive também a oportunidade de ver uma grande empresa chinesa conquistar outros mercados. Atuei também como servidor público, fui funcionário público, atuei no SERPRO, né, processamento de dados aí de milhões e milhões de brasileiros que, né, passam soluções ali dentro. Atuei numa empresa
também aqui a Vert, uma empresa de tecnologia brasiliense, mas que integrava soluções de grandes fabricantes para vender projetos para bancos públicos, empresas privadas, Supremo, enfim, vários volumes de dados diferentes, está trabalhando com backup, proteção de dados. Então, eu já fiz de tudo um pouquinho aí no tradicional da tecnologia, com segurança da informação e tal. Então, acho que eu pude ver esse movimento do que a gente entende ali do pêndulo, né? Então, assim, movimento cíclico. Então, o mercado se consolida, depois descentraliza, consolida de novo. Então, assim, são vários ciclos que acabam se repetindo. E aí, acho que a gente está passando por mais um. E agora com a descentralização de tudo. Então, acho que isso já aconteceu em outras épocas. Então, acho que bacana a gente poder estar agora com mais consciência e aproveitando os aprendizados do passado aí para prosperar mais agora, com mais consciência, com mais sabedoria. Legal, cara. E aí, pô, tu fez essa carreira bacana, boa no mercado de TI tradicional, muitas aspas quando a gente fala isso, né? Como é que foi pra você cair no mundo das startups, chegar na Cotidiano, na aceleradora Cotidiano? O que te deu na cabeça? Como é que estava a tua vida ali? O que foi o pensamento? Então, eu atuava dentro da Vert, um integrador de tecnologia que integrava soluções de grandes empresas, grandes fabricantes de tecnologia, e a gente começou a perceber o movimento de que as startups estavam oferecendo soluções integradas ali com o tempo de construção muito menor do que a gente tradicionalmente estava fazendo. Então, com um investimento menor, com menos tempo, entregava mais valor para o cliente. Isso começou a chamar a atenção em vários outros mercados. A gente também gostaria de estar inserido mais no negócio do cliente, resolvendo dores relacionadas ao negócio, e a TI tinha justamente essa ambição, de sair da TI pela TI e ir para o negócio das empresas. Então, as startups pareciam ali uma boa hipótese de fazer isso. Então, a gente começou outro sócio, a gente começou a fazer investimento anjo, Em que ano isso foi? 2014, 2015. Investimento anjo em 2014. 2015 ali, pegar um recurso próprio, montar uma ideia que a gente tinha, enfim, fazer, ir aprendendo ali esse universo. E aí a gente chegou no modelo das aceleradoras. A gente foi conhecer as aceleradoras americanas e ver que ao invés da gente estar ali investindo na nossa própria ideia ou, enfim, fazendo um ou outro investimento, a gente poderia fazer isso com muita mais metodologia, muito mais em série. E aí a gente, enfim, foi fazer benchmark lá, fui para os Estados Unidos, meu sócio foi para os Estados Unidos, e a gente começou a mesclar ali o que tinha de melhor nas aceleradoras americanas. Então, tinha a 500 Startups, que fazia investimento fora dos Estados Unidos, buscando diversidade, uma pegada muito do hustler, de venda, de distribuição. Tinha o Y Combinator, com uma pegada muito voltada para os desenvolvedores, uma barra muito em cima de tecnologia, porque a gente também, vindo desse mercado, gostava, E o pessoal da Techstars, que era muito de comunidade, construir comunidade e tal. Então a gente pegou isso e falou, cara, a gente tem que fazer isso tudo, porque lá, onde a gente Pega mora... o que tem de bom lá e vamos trazer para cá. E onde a gente mora não tem vários outros atores, então a gente vai acabar tendo que fazer um pouquinho de cada, porque a gente entendeu que é importante ter todo mundo, ter um papel bem definido no ecossistema. A gente pode ser a primeira fagulha, não necessariamente depois a gente vai fazer tudo. E assim foi. Aí em 2015 para 2016 a gente amadureceu a ideia, e montou a Cotidiano como um negócio novo, dentro do que a gente já fazia, mas muito nessa ideia de gerar um pool de investidores, alavancar mais empreendedores aqui. E eu acho que uma das coisas que também foi um gatilho importante foi um processo de aceleração do governo federal, do Inovativa, e que tinham selecionado lá 300 startups tal, na época, e tinham 9 só de Brasília. A gente falou, Brasília tem uma população de desenvolvedores grande,
e PIB grande do setor público, né? Representa a tecnologia. Não vão ser os primeiros, mas no momento eles vão estar próximos disso. Se a gente construir algo interessante, pode ser que no futuro a gente tenha uma boa posição no ecossistema, porque necessariamente, né, vai passar por aqui. Então, acho que um pouco disso é a nossa motivação. A gente queria ficar em Brasília também, a gente não queria ir para outro lugar. Como eu falei lá no início, apaixonado por Brasília, como construir um negócio que permita que a gente continue aqui. Mesmo atuando em vários lugares do Brasil e do mundo. Aí. Cara, tem muitas coisas que eu queria aprofundar aí nessa tua resposta, mas a coisa que eu queria perguntar, vou tentar aqui não me perder na linha de tempo, na linha de raciocínio. Vou abrir um parêntese. Quando as pessoas falam assim, o Vale do Silício é aquela coisa e tal, e aí as pessoas tentam estudar, né? Por que o Vale do Silício é o Vale do Silício? E aí tem muita quantidade de engenheiros lá, Stanford, das universidades, etc. Parece até que é meio coincidência, uma conjunção de fatores, mas tem o peso do governo, tinha o peso do governo lá, principalmente como demanda militar, né? Essa questão de capital intensivo. E aí você falou do Inovativa, essa questão da importância. E é um mercado, até uma posição mais minha, assim, queria ouvir tudo, de que, cara, o governo não costuma entrar nessas muito para ajudar, mas Vale do Silício tem um exemplo e aqui você deu outro exemplo. Qual que é a tua visão, já que a gente está gravando aqui de Brasília, você é um apaixonado por Brasília, qual que é a tua visão do papel do governo disso? E se quiser até puxar um gancho para as GovTechs aí, o papel das startups no governo também. Cara, eu, assim, sou a favor do governo ter um bom planejamento antes de começar a fazer as coisas, né? Então, acho que ter um bom planejamento ajuda e muito para não ter descontinuidade de programa. Então, assim, o primeiro ponto é que um programa precisa ser de longo prazo. Então, ações que são de curto prazo, eu não acho que vão surtir efeito, né? Então, acho que a primeira coisa, isso são ciclos de 10 anos. Então, tem que ter uma política de, no mínimo, 10 anos para qualquer coisa relacionada ao ecossistema de inovação, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, tem que ser uma ação de Estado, menos uma ação de governo, né? Entendendo que precisa ter continuidade. O que eu aprendi lá, né, em Stanford, lá na 500 e tal, é que o governo ele atua, mas ele atua no início lá da jornada da construção das empresas, muito financiando pesquisas de base e pesquisas aplicadas ali a alguma determinada indústria. E o governo não, né, adentra na parte de validação de mercado, porque ele pode criar uma distorção e que não necessariamente vai ser boa. Uma pesquisa daquela tecnologia que você mal sabe ainda como que ela vai ser aplicada, né? Grafeno aí, que, né, o governo tá fazendo vários incentivos com relação a isso. O que foi lá o pró-álcool lá atrás, né, o uso do álcool, eu sempre uso esse exemplo, para combustão, motor a combustão a álcool e tal. Então, assim, são coisas para tirar, né, benefício de recursos que a gente tem abundante, ou de grandes problemas que o Estado precisa resolver, e incentivar pesquisas lá na base, né? Então, na academia, né, pesquisa que não necessariamente ainda, né, a gente vai vislumbrar ali um modelo de negócio, vai vislumbrar ali grandes empresas. Mas sim, aí depois o mercado, junto com o que foi desenvolvido, né, dentro da academia, dentro dos centros de pesquisa, trabalha ali a construção de novos empreendimentos. Então eu vejo a ação assim, eu fui muitas vezes crítico à atuação do governo na fase de validação, né? Ou com incentivo, por exemplo, para compras direcionadas a startups. Eu acho que isso cria ali um aspecto de distorção que não acho que seja interessante. Por outro lado, o governo também tem problema, o governo também tem que se beneficiar do uso, né, das startups e precisa construir modelos para a contratação dessas empresas. Então, as GovTechs que você comentou, eu acho que, né, tem tudo para acontecer e eu acho que a gente está num excelente momento aí, fundos sendo construídos com esse propósito, né? A proximidade com o regulador, então, que traz uma característica interessante para Brasília, né? Boa parte dos reguladores se encontra aqui, então você tem um diálogo ali
bem mais ou mal, próximo, mais próximo. Então, isso ajuda a você entrar naquela discussão, pô, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Tem um sandbox acontecendo. Então, assim, tem muita coisa aí que é fruto aí desse amadurecimento aí do ponto de vista do comprador, no caso, setor público. E é o maior comprador da América Latina, né? Um dos maiores compradores da América Latina. Então, é uma fonte de demanda. Agora, o governo, como um ente que demanda soluções das startups, tem um mercado gigante aí também para as GovTechs, né? Tem um mercado gigante, né? Mas é o que eu falei, entender bem o escopo das GovTechs, porque se a gente parar, né, falar de governo, problema, eu poderia pegar todos os mercados e aplicar como sendo GovTechs, né? Então, saúde, educação, Sim. transporte, segurança pública. Se eu chamar tudo isso de GovTech, pode ter uma distorção. Eu acredito muito nas GovTechs relacionadas aos processos do Estado, processo do... Atividade meio, digamos atividade meio, né? Ganhando mais eficiência do back-office, vamos colocar assim, se fosse uma... Né? Eu apostaria mais nessas do que o Estado criar um Uber da vida, ou o Estado criar uma empresa de saúde, enfim. Então, acho que tem... eu atuaria, né, trazendo para a nossa metodologia, eu atuaria no que a gente quer melhorar de produtividade, não de performance. Legal, vamos voltar para a tua linha do tempo lá da carreira, que aí você fez um movimento que, pô, eu admiro pra caramba. Você foi para os Estados Unidos, foi lá para 500, para Stanford, e foi estudar Venture Capital, né? Como é que foi essa jornada? Como é que foi estar lá no Vale estudando isso? E o que é Venture Capital e a importância do Venture Capital para as startups? Legal, assim, primeiro quando a gente começou a falar, mexer com startup e tal, não tinha a menor ideia do que era Venture Capital. Então, assim, 2014, 2015, não tinha a menor ideia do que era Venture Capital, na prática mesmo, né? E tomei um susto quando me deparei com isso, né? Entendi que o Venture Capital é a linha de financiamento para uma empresa como a Apple, como a Atari, né? Como a Cisco, como, enfim, várias empresas ícones do tempo aí da internet, ou até antes da internet, para elas se tornarem global. Não é uma coisa de agora das startups. Não, né? isso aí já tem muito tempo, só que é desconhecido, a gente conhece. Né? Eu falo muito isso, a gente conhece a história das empresas, mas desconhecem quem financiou essas empresas. Né? E foi aí que eu fui estudar essa história, né? E me deparei aí com os fundos de Venture Capital e tal, e vi que para um acelerador existir, ela tinha que entender bem de Venture Capital. E aí a gente, como a gente tem um mantra na Cotia até hoje, né? Quando a gente não sabe, a gente vai atrás do especialista. Então, a gente fui atrás dos especialistas, e aí a Fabiana estava fazendo um curso de formação de gestores de micro venture capital, né? Micro VC, um conceito também lá nos Estados Unidos era novo, aqui está chegando agora aqui no Brasil. Quanto que é o micro VC lá? Micro VC, na época, era $70 milhões um fundo, né? Aqui a gente se arriscou a fazer um de R$14 milhões. Então, tivemos várias, né, dificuldades, aprendizados nisso, mas foi muito bacana, foi muito importante. Acho que quando eu fui e me deparei mesmo com o que estava por trás, né, do surgimento e do ganho de escala das startups, você via que tinha muita técnica, muita metodologia, muito aprendizado, muitos ciclos, né? Até a gente, né, ver as empresas chegando aqui no Brasil e falar, pô, o Uber está aqui, né? Pô, o Airbnb está aqui, o Spotify, enfim, como que essas empresas chegavam até aqui. E aí, como eu falei lá, conectei lá atrás, o meu propósito é, por que as empresas daqui não chegam lá, né? Então, foi um pouco essa motivação de buscar conhecimento para a gente montar essas estruturas no Brasil e fazer o caminho inverso, né? Hoje, a gente vê aí várias empresas saindo daqui e avançando para a América Latina, né? Enfim, Europa, Estados Unidos. Então, acho que isso que é um pouco da motivação aí que eu fui buscar lá nos Estados Unidos e pude estar conversando com, né, investidores que investiram no Uber, investiram, enfim, na Rappi, né? Tinha
um colombiano na minha turma que era um investidor anjo na RAP. Então, assim... Isso é que é networking. Hein? E aí, lá na... E você via gente do México, Rússia, Emirados Árabes, China, em 2015, 2016, todo mundo começando, né, também e buscando replicar esse modelo das aceleradoras americanas e fundos, né, nos seus países de origem. Então, foi muito rico, assim, foi uma experiência muito importante para a gente poder, né, usar isso como base. E hoje isso é base da Cotidiano. Né? Hoje a gente tem aí um dos nossos pontos fortes aí é trazer essa base do Venture Capital para o founder que está começando, que nem precisava saber disso logo no início, a verdade é essa. Muitas vezes, isso aqui eu não vou pegar agora não. Né? Mas na primeira conversa com o investidor, antes, quando ele tem essa bagagem, ele vê quanto que isso é mais fácil. Exatamente. Eu vou discordar de ti. Eu acho que ele precisava, não é porque ele vai precisar agora, mas é porque ele não aprende da noite para o dia. É verdade. Então é um assunto complexo e necessário. Necessário talvez não, assim, mas na jornada é muito comum para a maioria das startups e o cara não vai aprender da noite para o dia. E isso eu posso testemunhar, o conhecimento que a Cotidiano tem, trazido pelo Freud, de Venture Capital, de ter já uma trilha, né, de Venture Capital, de ensinar Venture Capital. Quando eu entrei, a gente estava ensinando Venture Capital. Agora, a gente ensina Venture Capital e no final do batch conecta já com os investidores, né? Então, já que a gente está falando disso, cara, como é que esse caldo todo, essa tua trajetória, Vale, Stanford, se consolida em Cotidiano? O que é Cotidiano? Como era Cotidiano lá quando lançou há 5 anos atrás? O que é Cotidiano agora? Então, assim, quando a gente fez o primeiro batch nosso, né, então, o Cotidiano se formou ali como uma aceleradora, né, onde a gente fazia chamadas para os empreendedores participarem de um programa que a gente chamou de Camp lá desde o início, que era o Cotidiano Acelera Meu Projeto. Então, a ideia era trazer mentorias da parte de negócio, na parte de Venture Capital, na parte de controladoria, né, contabilidade, finanças, né, parte jurídica, marketing, enfim, tudo que o empreendedor precisa ter para tirar aquela ideia e transformar isso numa organização, né, uma empresa, de fato, né, ganhar mercado e ganhar atração. Então, a gente montou um grupo de pequenos investidores, né, e desenvolvemos uma tese. Né, no primeiro batch a gente não tinha tese, a gente foi entender tese. O que é tese? No segundo, né, foi quando eu fui ter essa imersão e falou, putz, não dá para a gente sair investindo aqui do nada do que a gente acha a cada programa. Vamos construir uma tese que é um direcionador de como você escolhe os seus investimentos. Então, quais são os critérios para você escolher uma e não outra empresa? Você não ficar toda vez que você vê um pitch, não, putz, isso aqui eu amei, vamos investir ou não. Não. Você constrói ali o que a gente chama de princípios de escolha para você, né, tá investindo e tomar a decisão mais rápida também, dar mais feedback. Você dá o não muito mais rápido. Não muito mais rápido, dá o sim muito mais consciente. Né? Enfim, então a gente montou esse grupo de pequenos investidores, montamos um pool de recursos para poder selecionar as primeiras empresas. E depois constituímos um fundo de investimento, onde essa tese, né, prevê 70 investimentos de um valor médio de R$100 mil, né? Então 7 milhões de reais e mais 7 milhões de reais para a gente fazer o que a gente chama de follow-on, que é no momento que essas empresas captarem lá o Série A, né, o investimento da primeira rodada precificada, depois em algum momento o Saulo deve explicar isso aqui para vocês, e a gente tem a opção de colocar mais dinheiro nessas empresas, agora com mais chance de darem certo ainda, porque o risco dessa primeira fase, né, foi superado. Então, hoje a Cotidiano vai indo para o seu 11º programa de aceleração, né? São 63 investimentos, então a gente está buscando ali os últimos 7 investimentos para completar essa primeira tese, 70 empresas. E, além disso, né, com essa experiência que a gente adquiriu no programa de aceleração, no Cotidiano Acelera Meu Projeto, a gente entendeu que não só os empreendedores gostariam de
de aprender sobre construir esses negócios de base tecnológica, mas as empresas também. E grandes empresas que hoje são grandes compradores de startup. Então, hoje a gente também, né, ensina grandes empresas a trabalharem com startups, né, ou a desenvolverem suas equipes internas como startups e também a fazerem investimentos como a gente fez aí, né, ao longo desses 5 anos. Então, hoje, a gente sempre, desde o início lá, a gente tinha, né, 3 pilares. Achar startups incríveis, então saber selecionar e desenvolver fundadores, founders, né? Formar investidores, né, que precisa, a gente acabou se formando e replicar esse conhecimento, e ajudar as empresas aí a se conectarem a esse movimento do que hoje a gente chama de transformação digital e está tudo conectado, né? Então a gente acaba tendo essa atuação nessas 3 frentes. Bacana, cara. E aí, para o empreendedor que está assistindo a gente lá, como que a Cotidiano pode ajudar? Assim, você falou que o Camp 11 vai acontecer. O Camp, é um processo de aceleração? Tem mais coisa? O que ele tem que ter para se inscrever no Camp? Então, o Camp ele acontece uma vez a cada semestre, né? Então, esse próximo está com inscrição aberta, vai começar em janeiro, né? Então, as inscrições estão abertas, entra no site cotidiano.com.br, né? Se inscrever lá para o Camp. E como que você se inscreve para o Camp? Responde o nosso formulário, a ideia, você está ali adquirindo seus primeiros clientes, ou, né, a sua empresa já tem cliente, mas ainda não tem aquele crescimento previsível, ainda não tem encaixe produto-mercado, então está em busca disso, né, do famoso PMF, o Camp é para você. Então, só que o que aconteceu? A gente recebe lá 400 projetos para escolher 5, 6, 7, né? E a gente começou a entender que muita gente precisava de ajuda para ser selecionado, não só no nosso programa, mas em outros programas. Então a gente criou o Propulsão, que é um programa para a gente resolver os problemas que a gente identifica, para o cara não ser selecionado muito massa, no programa de aceleração, como eu falei, nosso ou de outras aceleradoras. Então, a gente mapeou vários alertas, vários nãos que os empreendedores tomam, né? E a gente devolve esses feedbacks para os fundadores e fala, isso aqui é um problema, a gente precisa resolver assim, assado. E então a gente desenvolveu um programa que são 10 semanas, onde o empreendedor, ou, né, o grupo de empreendedores, tem ali um agente de aceleração capacitado pela Cotidiano, que vai acompanhar ele ali durante 10 semanas a resolver esses nãos e aumentar a chance dele passar em outros programas, né? E quem sabe, né, no nosso também, a gente se interessar e poder, né, colocar ele dentro do Camp. Aí no Camp a gente se conecta junto com outros investidores, né, para investir nas empresas. Então, uma pegada já de virar sócio, investimento e seguir com relacionamento de mais longo prazo, né? A gente fala ali, dura 3 meses também, mas a gente fica ali com as empresas pelo menos uns 5 anos. Vai. No Propulsão, a galera tem que estar fazendo encaixe produto do mercado ou não? Não necessariamente. Na verdade, a maioria que a gente pega está na fase anterior, até encaixe problema e solução, muitas vezes, né? Que é a fase da descoberta. E o cara que tem uma ideia só na cabeça? Cara, tive uma ideia, eu acho sensacional, nunca empreendi, não sei direito nem como é que é o jeito startup. A gente vai trazer isso para ele também, né, no Propulsão. Então a gente pega da ideação, descoberta, validação. Mas a gente vai botar... ele vai ter que ter muita convicção de que ele quer empreender para a gente poder aceitar ele no programa, porque é intenso, né? Exige uma dedicação dos fundadores e tal. E é isso. O que eu falo, quem tem só a ideia ainda não tomou ação de fazer algum teste, de buscar ali, perguntar para alguém, né, ou montar o CNPJ, fazer... Muitas vezes, né, precisa de mais tempo ali, uma decisão mais profunda para iniciar nesse programa, né? Então a gente acaba sendo a maioria quem está em descoberta, o início da validação. Eu ouvi alguém, eu não lembro mais quem, que falou lá na Coti, que uma das melhores entregas de valor do Propulsão era mostrar para o founder o tamanho do trabalho que ele tinha para fazer ainda pela frente. Porque acho que a gente
tá na moda, né? Startup tá na modinha. Já passou da moda, tá na modinha, já entrou nesse nível. E as pessoas acham que... As pessoas não, algumas pessoas acham, aí vê no jornal, manchete, glamour, falam assim centenas de milhões com muita facilidade e tal. E às vezes a pessoa acha que, pô, vou ter uma ideia genial e pronto, eu tive uma ideia genial, fiquei milionário, né? E, cara, a jornada, ela é gratificante, mas ela é longa, né, Franz? Assim, a gente está no país do futebol, vou fazer a analogia daqui, né? Então, acho que assim, todo mundo vê o Neymar, todo mundo vê a Marta, né? Mas para se tornar Neymar e Marta, é um funil muito, muito grande. Nas startups é a mesma coisa, tem 15 mil startups, né? Tem 20, não sei, hoje cada dia aparece um unicórnio novo aqui no Brasil. Enfim, então, assim, mas a quantidade é isso, é a seleção brasileira versus o número de jogadores de futebol que tem. Então, é para poucos o sucesso lá do unicórnio, né? Muito pouco. Então, é uma jornada que o empreendedor ele tem que encarar sabendo disso e sabendo que ela pode ser uma jornada de sucesso atingindo outras métricas, né? Outros tamanhos de empresa, e ainda assim vai ser gratificante. Ou até mesmo no fracasso, que eu acho que esse é um ponto, né? Que lá fora é tido como fator de sucesso, a gente fala, isso vira meio que um jargão, né? Pô, ser suscetível à falha, aprender com os erros e tal, tal, tal. E que é a verdade, né? Que, né, você enterrar uma empresa é um puta aprendizado e vai ser as chances da segunda dar certo é maior e tal. Então, assim, só que às vezes acho que é isso que falta para o empreendedor brasileiro, né? Tem receio, né, de dar errado. E aí fica muito tempo com uma empresa que já não fazia sentido, né? Demora a aceitar essa falha. Tipo aquele namoro que o cara já sabe que acabou, Já mas sabe não... que deu ruim, né? Começa a fazer besteira, começa a brigar à toa e, putz, na verdade é só, né, cada um ali tomar uma decisão madura e seguir em frente. Cara, você falou um negócio que eu acho importante a gente frisar, assim. A gente está colocando aqui, parece até que a gente está querendo que as pessoas não empreendam, né? Não é isso, mas é assim, primeiro jogar a real, eu acho que é um pouco o papel do Doutor Startup Cast aqui, a gente trazer o mundo real, trazer pessoas reais que contem histórias reais. Inclusive a gente vai fazer um que é só estilo Fuck Up Night, então só falando de erro, só falando de besteira. Mas um outro ponto importante que assim, o sucesso na jornada do empreendedor da startup não é só IPO, não é só unicórnio, né? A gente, inclusive, estava com o João Cristofonini lá da Pega Aqui, lançando o livro dele, ele veio no evento da Cotidiano, Acelerado da Cotidiano, e ele contando isso, né, cara? Tem uns early exits ali que, pô, sucesso total, vendi minha empresa, não é unicórnio, mas jornada de sucesso, fiz todo o ciclo. Isso é importante a gente divulgar, porque isso quase não sai na mídia, né? Eu acho que assim, putz, você vê, né, um empreendedor jovem, com 5, 7 anos de jornada, né, podendo atingir aí liberdade financeira, podendo, né, pensar em outras questões. Virar investidor. Virar investidor, né, voltar para o ciclo de uma outra posição, retroalimentar o ecossistema. Então, é isso, né? Não, ter metas ambiciosas é importante, mas tudo no seu tempo. A gente fala de aceleração, mas na verdade é entender a jornada longa, né? Então, eu acho que aceleração muito para sair da inércia, não Sim. necessariamente para ir mais rápido. Boa, boa. Cara, e outra coisa sensacional que a Cotidiano faz é assim, esse lance de acelera, passa lá os 3 meses intenso, a gente já viu gente lá dizendo que é um MBA em 3 meses, e aí nessa evolução da Cotidiano, agora ela no final já conecta com investidores, né? Como é que é isso para o founder, mas também queria que você falasse isso, como é que é isso para o investidor, porque a gente está tendo uma crescente de investidores anjos, você começou lá em 2014, 2015, e cara, você pode fazer tudo, estudar tudo, ver todos os vídeos e tal, mas só aprende a investir investindo, né? Eu falo, acho que
você só sente mesmo o que é a decisão quando você assina o cheque. Quando faz o Pix. Faz o Pix, né? O TED, enfim, Swift, dependendo do que você está fazendo. Mas assim, para o founder, eu acho que o que a gente entrega não é assim, cara, eu vou conseguir investimento para você. Não é isso. Né? Eu acho que isso é muito importante quando a gente entra lá no início do camp. O que a gente vai dar para o empreendedor é a experiência de estar com uma porrada de investidor analisando o negócio dele. De tomar porrada, de saber responder perguntas. De criar a casca, né, para conversar com os investidores num lugar que vai trazer ele mais segurança para ele poder conseguir o cheque depois. Né? Então, acho que é isso. É uma imersão para ele falar ali com 50 investidores, que ele ia demorar um caminhão de dia para fazer, e agora a gente rapidamente faz isso, mas longe de ser aquele commit dos investidores. Né? Por outro lado, a gente, por ter, né, esse tempo aí fazendo o trabalho e tal, os investidores sabem que a gente faz uma boa seleção, né, que já é uma boa peneira, sabe que a gente já educa os empreendedores para ter conversas maduras com os investidores, que não são todos os empreendedores que têm, e aí o investidor sabe que aquela conversa vai ter menos fricção, vai ser uma conversa que ele já pode ir direto ao ponto e não vai ter um monte de problema que normalmente ele, né, tem de desgaste com os founders por não entender o papel do investidor. Então, os investidores vêm até a Cotidiano procurar bons negócios. Né? E aí, sim, acabam acontecendo os investimentos, acaba tendo, né, oportunidade real sendo concretizada ali. No último batch, no Camp 10, a gente teve uma experiência com investidores VC, né, liderado lá pelo Amoripinho, onde os investidores eles se disponibilizaram a, antes de selecionar as empresas, falar, putz, a gente vai se comprometer com uma quantia de dinheiro para investir nas empresas que a Cotidiano selecionou. Isso, né, se mostrou muito positivo. Então a gente selecionou 10 empresas, apresentou para eles gostaram de 6 e investiram nessas empresas. Né? Então, para o próximo programa, né, para o Camp 11, a gente, né, deve repetir essa... Ainda não está nada fechado ainda, mas a gente tem uma expectativa aí de seguir com essa parceria com investidores VC e trazer outras redes também para potencializar aí esse primeiro cheque. Né? Então, o pessoal do BR Angels, lá, Orlando, já sinalizou aí como uma vontade deles também, tal, de eles participarem dessa seleção, como eles fazem nas plenárias dos grupos de anjo. Né? Então, é mais um trabalho ali de colaboração entre atores que, no final, têm o mesmo interesse. Achar bons negócios, investir, diminuir o risco desses negócios e depois, né, ver a valorização acontecer. Então, hoje é assim que a gente está estruturado. Cara, essa é uma das coisas que me apaixonam no mundo das startups. Esses atores tendo essa consciência de que é um ecossistema de fato, né, de verdade, não é uma palavra bonitinha só, mas essa consciência de que um ator precisa do outro. Então, no caso aqui, cara, o founder está sendo ajudado pela aceleradora, a aceleradora está conectando com os investidores, que os investidores, nesse caso lá do Amuri, dos investidores VC, eles estão aprendendo com o Amuri, que já é um cara experiente, então está compartilhando o conhecimento dele com pessoas novas. A Cotidiano está arredondando a bola já, né, para essa turma, então essa turma já sabe, o Amuri já sabe, que startup é acelerada pela Cotidiano, essa bola vai vir mais redonda. Então, como essa turma está começando a assinar cheque agora, pô, é bom fazer esse estágio, entre aspas, assim, porque é muito real, né? Mas, pô, já com uma galera pré-filtrada que vem da Cotidiano. E, cara, um ajudando o outro, né? Isso é sensacional. Eu acho que, assim, um conselho para os investidores anjos, assim, no final, não só para o anjo, mas para os fundos, para todo mundo. O que importa é você ter um fluxo de oportunidade, né, no jargão do mercado, aí, deal flow. Famoso deal flow. Famoso deal flow, com muita oportunidade para você selecionar as melhores. Né? No final das contas é um funil, né? Um funil, e quanto mais esses funis estão conectados, mais oportunidade passa na sua mão para você poder investir. Né?
E o que a Cotidiano está fazendo é qualificar lead na boca desse funil para o cara já vir com a bola redonda, como eu disse aqui. Cara, vamos falar um pouco de propósito então, Freud. Você falou lá que quando começou o teu propósito era tentar executar o seguinte questionamento. Se as empresas de fora estão vindo para cá, por que a gente não pode criar empresas daqui para ir para lá? Queria te perguntar isso no universo micro, depois a gente vai para o mundo todo. Mas queria te perguntar isso no sentido Brasília, dentro do Brasil e principalmente São Paulo, Rio, aqueles grandes eixos, né? Como é que é empreender, investir em startups em Brasília, acelerar startups em Brasília? Como é que era 5 anos atrás? Como é que está isso hoje? Como que você enxerga isso? Como que a Cotidiano tem atuado nesse sentido aí? Eu acho que assim, quando a gente começou, né, existiam poucos investidores no Brasil todo, né? Isso é verdade. Sim. São Paulo 2014, 2015. São Paulo não era o ecossistema mais forte, né? Você tinha ali Florianópolis, Recife, Minas, né? Como ecossistemas mais pujantes aí dessa parte de inovação. Mas Brasília aqui, o Henrique, nosso sócio da Cotidiano, né? Grande Henricão. Foi a primeira startup a ser acelerada no Vale do Silício, lá na 500. A segunda foi a Qual Canal, né? Hoje o Fábio lá que está né, o André Terra, que hoje o Fábio está na BX Blue, né? BX Blue. O André está na Mirante aqui, uma empresa de tecnologia. Então, assim, e depois foi o Pin My Pet, o Buzon, que hoje está lá no ecossistema de Floripa. Então, assim, o ecossistema de Brasília, ele existia já, né? A gente chegou com um caminho já trilhado por essas pessoas que puderam ajudar muito a gente a entender como é que era a dinâmica, né? E que o ecossistema ia se desenvolver como um todo. Então, quanto mais integração a gente tivesse, melhor. Então, a gente foi buscar lá, né, falar com a turma de Floripa, falar com Minas, Recife, né? Quando a gente investiu, uma das métricas nossas era selecionar empresas do Brasil todo, justamente para ter essa questão da diversidade, como eu falei, né? Isso é um aspecto muito enraizado na 500, que foi um exemplo para a gente, uma inspiração. Então, a gente procurou estar conectando o Brasil todo, tendo como premissa que o talento está no Brasil todo e não Perfeito. Né, numa ou outra região em função do dinheiro. A gente tinha que fazer o contrário. O talento está em tudo quanto é lugar, o dinheiro está concentrado, vamos atrás dos talentos e descentralizar essa grana, destravar esse dinheiro que está concentrado, seja em uma região ou seja em um determinado tipo de ativo, né? Então, acho que lá atrás renda fixa, né? Vou investir em imóvel, vou investir em terreno. Putz, por que não pegar e investir no talento, né, brasileiro, empreendedor lá que está, né, tentando gerar novos empregos, né, prosperidade e tal. Então, essa foi a motivação. A gente tem essa frase lá, né, que a gente falou, destravar o capital. Então, assim, essa é a parte, é o mantra, né, que a gente persegue até hoje, né? E aí, fazendo um paralelo aí, né, atualizando o tempo, né, de 2016 para cá, a Selic era 14,25, sei lá, 14,5, e a média do Venture Capital nos Estados Unidos dava na poupança. Então, era difícil explicar a parte de retorno tendo um investimento, né, de altíssimo risco, tendo um rendimento de poupança em 10 anos. Então, era complicado, né? Pô, a taxa de juros diminuiu, a gente chegou aí num boom, aí 2 e pouco lá de Selic, auge do VC, pandemia, acelerou muita coisa aí com relação às empresas de tecnologia, né, startups, base tecnológica. E agora a gente vê uma retomada dos juros. Então, assim, que de certa forma atrapalha, né, a alocação de capital para esse tipo de ativo, mas hoje já está destravado. O cara sabe que, assim, cara, independente disso, o múltiplo é muito maior do que taxa básica de juros. Então, assim, eu vou buscar a exponencialidade, eu vou buscar um múltiplo, né, que eu não vou estar exposto, né, em nenhum outro ativo. Então, acho que esse é o cenário hoje, recorde atrás de recorde aí no ecossistema, mas ainda concentrado, né? Então, acho que a nossa missão continua sendo, né, fazer aquele aporte no startup lá no Nordeste, aqui em Brasília, enfim,
em ecossistemas que não têm, né, aquele relacionamento com a meca que é São Paulo, e, sem dúvida, onde está a maior concentração de fundos e riqueza do Brasil. Né? Mas lá atrás, 2016, você tinha que explicar o que era startup, né? Você tinha que convencer o cara de que startup pode dar um múltiplo de 10, de 15, de 20, de 25, de 50, e o cara achava que você estava mentindo, né? Hoje está no jornal, hoje ele vê, hoje essa parte, esse mato está cortado. Agora, é claro, na hora de botar ali o benchmark com Selic, renda fixa, balancear risco-retorno, vai ter uma dificuldade ainda, mas lembrando, né, é uma diversificação de portfólio, né? Ninguém está falando para bota toda a tua grana em startup, né? Não, certamente não, mas os casos de sucesso ainda são poucos. Essa é a verdade. Assim, a gente, né, tá tendo jornal o tempo todo e tal, mas você ainda não tem tantos casos de ciclo completo, né, os exits, né, que aí permite o retorno para todo mundo. Aquele investidor começou lá, investiu lá no início e tal. Então, assim, ele é um processo. A gente fala é um ciclo de 10 anos. A gente investe 5 anos e a partir do 5º ano a gente começa a vender o que a gente investiu lá no primeiro. Então, é um processo de 10 anos. Então, o cotidiano está aí. Né? Estamos com 3 saídas de 63 que a gente fez. Então, assim, é um processo ainda em construção. Né? A ACE, que, né, hoje tem um maior portfólio aí das aceleradoras, fez mais de 500 investimentos. Então, está colhendo aí os seus primeiros... tem aí 2 dezenas, aí, se eu não me engano, de exits, aí, uns 20 e poucos exits, ou 30, enfim, não sei o número aqui exato. Mas ainda é um cenário de... São poucos investidores envolvidos. Né? A gente está falando aí, tem 10 mil investidores anjos no Brasil, estima-se. Né? Tem 3 milhões aí de investidores em bolsa. Então, ainda é um caminho longo. E tem 3 milhões de investidores em cripto. Então, assim, é muito... Então, cripto já passou, então daqui a pouco, não sei. Quando a gente tiver um cenário de 3 milhões de investidores anjos, que eu acho que pode acontecer, e rápido, claro. É uma mudança de cultura aí que já acontece com a parte de cripto, pode ser que, né, esse número de startups aí com saída, transações dando mais liquidez para o mercado, aumente. E a gente está aqui no Doutor Startup Cash justamente para educar essa turma aí, né, que está buscando essa informação, seja que queira investir, que queira empreender, que queira participar do ecossistema, quer criar uma aceleradora, quer advogar, quer ser um contador especialista. Hoje tem muito especialista alimentando esse ecossistema também. Então a gente está criando esse conteúdo aqui exatamente para isso. Cara, então, voltando para o propósito, né? Falando agora dessa tua missão aí de criar empresas que sejam capazes de expandir, quebrar, romper as fronteiras aí do Brasil. Como é que você Eu acho esse teu propósito assim, fenomenal, antes de mais nada. Acho sensacional, incrível. Como é que tu está enxergando isso em termos de resultado? Porque, assim, hoje, acompanhando aí, a gente tem a Origem, que acabou de receber um aporte aí de 100 milhões de reais. Certamente, numa próxima rodada, a gente já pode falar em internacionalização. A gente tem Ribbon, a gente tem a própria Flowins, que já lida com o mercado exportação de café, então já está transacionando fora. A gente já teve exits aí, Pega Aqui, etc. Como é que você está se sentindo nessa realização do teu propósito aí? Acho que estamos na direção, estamos no caminho. Né? Propósito, a gente escolheu, né, um que fosse levar mais tempo mesmo, para a gente ter bastante aprendizado e seguir numa jornada longa. Né? Então, acho que é o primeiro ciclo nosso, né? Primeiro ciclo aí de 10 anos, estamos entrando no 6º ano. Né? E acho que esses resultados que você mencionou e outros que a gente tem aí dentro do portfólio traduzem um pouco esse espírito de que com pouco recurso, com apoio, com aquela proximidade com os fundadores, isso é possível. Né? Então, essa era a primeira tese. Né? A gente consegue selecionar uma empresa que vai, né, em menos de 5 anos, está valendo mais de 10 milhões de reais e tendo possibilidade de alcançar outros mercados. Essa tese a gente já provou. Está comprovado. Né? Já conseguimos selecionar algumas. Né? E hoje o portfólio está batendo em mais de quase 1 bilhão. Quase não, superou aí com essa
notícia aí da origem, quase mais de R$ 1 bilhão de né, faturamento, valuation combinado dessas empresas. Então, mostra que, né, tem um caminho. Mas a gente adicionou, né, acho que como visão, esse propósito de não ser só pelo lucro, né, só por assim, esse valor ser calcado com base em outros aspectos. Então, a gente também, quando falou isso, né, de construir as empresas que iriam, né, sair daqui para o mundo, né, de Brasília, do Brasil para o mundo, a gente também viu o seguinte, pô, cara, vamos montar empresas que a gente gostaria de trabalhar nelas, que a gente se orgulharia de vestir aquela camisa, de, pô, ter um ambiente bacana, né, enfim, então, acho que isso também a gente incute aí nas empresas, a gente tem uma preocupação muito grande nessa formação dessa primeira cultura, né, que vem dos fundadores e está ali no momento que eles, né, atraem os seus primeiros colaboradores, o quanto é importante, né, solidificar e entender cultura como um valor empresarial, né, algo que vai ser reconhecido no momento da expansão. Então a gente também gosta de descobrir e aprender coisas relacionadas à cultura organizacional e formas de gerir empresas, enfim. Estamos aprendendo. E é isso também um pouco que a gente compartilha, né, quando a gente fala desse programa da Coty na sua empresa. Levar a Coty para uma empresa tradicional, levando parte dessa cultura, levando parte desses aprendizados para estruturas muito maiores, né, mas que também precisam se reinventar, porque, né, Netflix, Spotify, Airbnb já tem funcionado para caramba, né, e precisa manter ali uma cultura organizacional do tempo que eles estavam lá na garagem. Então, isso também é complexo, né, e isso também é importante. A gente entendeu que isso pode ser um valor que a aceleradora hoje entrega para grandes empresas. Isso é massa. Então, a Coty pega todo esse know-how, 5 anos, startup, VC, inovação, agilidade, pivotagem, etc., e leva isso para uma corporação, aspas, aí, tradicional. Né? Aspas, nem diria tanto. Então, mesmo, tira as aspas, pronto. Aspas removidas. Na linha de que, cara, são estruturas de mais outra de 50 mentalidade, anos, mais né, antiga. Que funcionaram e funcionam bem até hoje. Não é certo e errado. Né? Pelo contrário, né? Mas que podem se beneficiar desse jeito novo de atrair talento, esse jeito novo de construir negócio, esse jeito novo de desafiar novos mercados, né? Uma competição mais transversal, ou uma colaboração, né? Olhar um concorrente como um parceiro. Então, vários aprendizados aí que as startups têm trazido para o mercado tradicional e não à toa estão desafiando empresas, né, antigas, líderes, né, com muito pouco tempo, com muito menos estrutura. Né? O último caso aí, para falar de um caso recente, é o Nubank com a IPO, onde mesmo ficando abaixo de todas as expectativas, superou o valuation do Itaú. Então, assim... bizarro. Né, menos de 10 anos, tem uma empresa que, né, vale mais do que um banco que tem muito mais estrada, muito mais gente, enfim, ficou para trás na questão de valor de mercado. Né? Massa. Freud, para a gente finalizar, cara, você contou aí para gente essa tua trajetória, aprendizado, propósito e tal. Deixa para a gente aí, se você puder compartilhar, um grande aprendizado que você teve nessa trajetória aí, que você possa compartilhar, que você fala assim, cara, já valeu ter escolhido esse propósito longo, duro, já que a gente está aqui para compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, o que você aprendeu aí nessa trajetória que você poderia compartilhar com a gente? Cara, não sei se vai cair no jargão, mas ninguém faz nada sozinho, né? E é uma jornada longa, é importante você estar cercado de pessoas que compartilham desse propósito, não reunir pessoas melhores do que você ali, que você vai poder estar aprendendo todo dia, né? E poder também devolver esse aprendizado para elas e cada um, né, ir evoluindo ali no seu tempo, mas criando uma inteligência coletiva muito maior e, né, congregando. Acho que esse é o ponto. Espalhando esse propósito e, né, impactando mais gente. Eu acho que
é isso. Cerque-se de boas pessoas boa. Né, que compartilham desse propósito e só vai. Acho que é isso. E é isso. Seguindo esse ensinamento aqui no Dr. Startup Cash, a gente vai trazer boas pessoas, como o grande Frois aí, para trazer esse aprendizado, compartilhamento. Então, já peço também que você que está aí assistindo a gente se inscreva no canal, clique no sininho, toda aquela história que você vê aí no YouTube é porque é importante, né? Então, se inscreve, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas, com quem já é do ecossistema, com quem quer entrar no ecossistema, com quem quer ser acelerado, com quem quer aprender a tirar uma ideia do papel, com quem quer ser investidor anjo, enfim, compartilha com todo mundo aí. Vamos ajudar a fazer esse conteúdo chegar a mais gente. Se você tem alguém para sugerir para vir aqui também, deixa aí nos comentários. Eu quero saber sugestão de pessoas para a gente trazer, conversar aqui no Dr. Startup Cast. E fala também de onde que você está assistindo. Bota a tua cidade aí, teu estado, teu país, para a gente ver de onde está vindo nossa audiência. Frois, brigadão, viu? E cotidiano.com.br, você vai poder se inscrever lá, tanto no Camp 11, quanto no Propulsão, é isso? É isso. Também tem o nosso Instagram lá, Cotidiano Aceleradora. Boa. LinkedIn também, enfim. Estamos presentes nas principais redes. Salão, queria te agradecer aí. Obrigado aí pela oportunidade. Tá participando aí da estreia do teu podcast. Nosso MVP aqui de podcast. Rodando, né? Acho que também é uma missão nossa aí tá ajudando, impulsionando cada um a estar realizando seu sonho. E que bom que você está nessa trajetória e conta com a gente aí com o que você precisar para levar esse conteúdo para mais gente. Como eu falei, nosso propósito é destravar o recurso parado, né, ocioso, né, ineficiente, e levar aí para estruturas com muito mais potencial de entregar valor, entregar na mão de fundadores incríveis, né, para que eles possam aí gerar um impacto muito, muito maior do que né, investir em tijolo e isso aí. terra, enfim. Beleza? O teu propósito é de travar capital, o meu é compartilhar conhecimento para que esses empreendedores fiquem mais fera ainda. Então, tá tudo certo, estamos em casa. Brigadão, meu irmão. Valeu, obrigado. Valeu. Abração, gente. Abração, até o próximo Dr. Startup Cast. Valeu.